falar sobre tarifa, o custo do esgoto é 100% do custo da água, né? Tratar esgoto é tão caro quanto tratar água? Não é assim que a gente olha, né? Vou te dar um exemplo. Como é que funciona? Eu tenho uma tarifa referencial de água e uma tarifa referencial de esgoto, né? Então, a tarifa referencial de água, de esgoto, ela pode ser 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, até 100% da tarifa de esgoto, né? Isso tudo aqui não está atrelado ao custo, né? A tarifa referencial 100% de esgoto, ela não está atrelada ao custo, ela está atrelada à modicidade tarifária. O que eu quero dizer com isso? Assim como a tarifa de água não está atrelada ao custo de tratamento de água, ela está atrelada aos investimentos necessários, ao custo de operação ao longo de 35 anos, a tarifa de esgoto ela também está atrelada aos investimentos necessários, ao custo de operação ao longo do projeto concessionário, ou seja, ao longo dos 35 anos. Então, vou te dar um exemplo. Muita gente fala assim, eu não acho justo pagar 100% de esgoto porque uma parte da água que eu uso, eu bebo, ou eu cozinho, ou eu, sei lá, eu rego o jardim, ou eu, sei lá, eu faço outras coisas que nem tudo vira esgoto, né? Mas, pela lei, né, quer dizer, pela 11445, pelas leis federais, enfim, a questão da tarifa referencial de esgoto, né, em termos da tarifa referencial de água, ela não é calculada pelo uso da água dentro da casa do indivíduo, né? Ela é calculada para dar modicidade tarifária aos investimentos previstos em esgoto, né? Então, o que eu só queria deixar claro é, quando a gente olha 100%, 50%, 90%, etc., a gente não está olhando o custo de água, o custo de esgoto. A gente está olhando os investimentos necessários para serem, que deveriam ser realizados para se chegar àquele projeto concessionário, ou seja, aqueles investimentos previstos. Se a gente olhar Manaus, os investimentos de esgoto são bastante relevantes, né? Então, desse ano, 2021 até 2025, aí, em geral, né, a gente vai investir quase R$ 1 bilhão na cidade para poder aumentar essa cobertura, trazer tecnologia e assim por diante. Então, isso tudo é remunerado único e exclusivamente por tarifa, né? E esse percentual sempre vai ser de 100%? Depende, né? Ele pode baixar, pode aumentar, a decisão não é nossa, a decisão é do poder concedente, no caso a prefeitura, e regulado por uma agência reguladora, né? Aí, vou te dar um exemplo. Digamos que a gente quer baixar para 90%. É possível? É possível, né? Só que essa diferença de 90% para 100%, que hoje representa um valor, ela vai ter que ser reequilibrada de outra forma, porque representa uma decisão unilateral do poder concedente. Então, dentro da regulação, né, ela fala o seguinte, concorda comigo? Hoje eu tenho uma receita de 1, digamos assim. Aí você fala o seguinte, eu quero baixar a tarifa de esgoto, né? Quero que seja 90 ou 80, né? Essa diferença, ela vai ser suportada por quem? Ela vai ser suportada pelo projeto concessionário, ou seja, pelo contrato. E aí isso vai ser reequilibrado de alguma forma, seja por, sei lá, por tarifa, seja por prazo, seja por... Tem várias formas de equilibrar. Pode mudar? Pode mudar, mas é sempre importante verificar sobre a luz da regulação. Existem leis que regulam essa questão. Não é uma vontade minha, única e exclusivamente, nem uma vontade do poder concedente, única e exclusivamente. Existe uma lei federal que regula, que é a Lei de Concessões, que estabelece as regras para que isso aconteça. Uhum. Parece que você parte do princípio de que não há lucro nesse negócio, né? Se eu tenho um lucro que está acima daquilo que eu previa inicialmente, eu posso baixar a tarifa, né? A tua resposta parece que está tudo atrelado aos investimentos, eu tenho que pagar isso aqui, né? Então, se eu tirar um pedaço, eu tenho que recolocar, né? O meu custo é esse, está se referenciando ao custo. Não tem o lucro que pode ser reduzido, ou seja, a empresa está tendo um lucro bem acima da média que ela previu, então eu posso reduzir aqui o... Então, mas nesse caso específico, Valmir, ele é feito a cada 4 anos, né? Então, o que acontece? Existe uma cláusula contratual chamada revisão ordinária, né?
que é essa revisão ordinária? Né? É uma revisão a cada 4 anos que vai olhar tudo isso. Né? Então, o que aconteceu nesses 4 anos? A concessionária, por acaso, teve um lucro maior? Teve, do que está estabelecido em contrato. Então, isso aí vira crédito que vai ser reequilibrado dentro do processo regulatório, né? A favor, por exemplo, da tarifa. Aí, de novo, o poder concedente que define. Né? Mas existe um processo regulatório para que isso seja feito. Ele não é automaticamente uma decisão do concessionário. Né? Ele é feito dentro de um processo regulatório. Antes a tarifa de esgoto em Manaus era de 80%, até o Serafim. Aí entrou o amazoniano como prefeito, sem dar nenhuma explicação para a sociedade, ele levou para 100%, né? 100%. E até hoje ninguém sabe por que foi para 100%. Por isso essa pergunta, né? Tão sobre custo de tarifa. Aí o que acontece? Né? Eu vou te dar um exemplo disso. Né? Existe, dentro dos fatos que vão acontecendo ao longo do contrato, existem diversas coisas que prejudicam a concessionária ou beneficiam a concessionária. Né? Isso tudo está regulado, né? Ou seja, está dentro da lei de concessões. Por exemplo, tem o fato do príncipe. O que é fato do príncipe, pela regulação? É uma decisão unilateral do gestor público, por exemplo. Então, um exemplo disso, né? Eu aumento a tarifa de energia. Né? Então, você tem lá um valor que foi estabelecido para a energia e vem o gestor público e fala o seguinte, a tarifa de energia vai ser, era 5, vai ser 10. Estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que foi isso que aconteceu no contrato. Isso é um fato do príncipe, né? Ou seja, foi uma decisão unilateral não prevista em contrato. E aí o que acontece? Dentro dos vários contratos que utilizam energia, não só contratos de concessão, como contratos, sei lá, de outras, em que energia é matéria-prima ou algumas coisas assim, ele vai ser reequilibrado. Né? Ou seja, se é uma concessão pública, ele vai ser reequilibrado porque foi um fato unilateral de alguém fora do projeto, ou dentro do projeto, quando o caso é o prefeito, mas que decidiu, por exemplo, unilateralmente. Então, exemplos disso, né? O prefeito poderia, por exemplo, eu quero baixar a tarifa por decreto. Né? Ele vai lá e faz um decreto e baixa a tarifa por decreto. Isso vai ser uma decisão unilateral que vai causar uma diferença, um problema dentro do contrato, né? Que ele alterou unilateralmente. Então, o que acontece? Isso vai, via agência reguladora, ser reequilibrado. Aí, como é que ele é reequilibrado? Eu não conheço a fundo, né, a revisão que foi feita dentro desse primeiro tanto, né? Mas existem várias formas de reequilibrar. Uma delas é via tarifa referencial de esgoto, ou seja, eu aumentei de 80% para 100%. Se não fizesse isso, poderia ser feito de outra forma. Né? Poderia ser aumento de tarifa, poderia ser... Enfim, eu não sei exatamente o que subsidiou. Aí eu acho que o ponto principal, talvez, é que tenha faltado alguns esclarecimentos, não sei, né? Não estava aqui na época, né? Mas isso tudo é público, ou seja, é possível buscar esses documentos para poder entender exatamente o que subsidiou cada decisão. Né? Mas uma questão a EGEA, ela tem concessionárias em várias cidades brasileiras. Em todas elas é 100% tarifa de água? Não, varia. Eu tenho várias que são tarifa referencial de 100 da água, né, do TRA, eu tenho algumas que são 90, eu tenho algumas que são 80, eu tenho algumas que são 70. Aí depende muito, às vezes a tarifa é mais alta, todas elas as tarifas são diferentes, né? Então a tarifa de água é mais alta para subsidiar essa tarifa de esgoto menor. Né? Então, aí depende, tá? Dentro das concessões que a gente tem, cada contrato tem suas regras estabelecidas, o valor de tarifa é estabelecido, quantidade de investimento que vai ser feito, enfim, então tem toda a regra. O senhor disse que seria uma decisão unilateral, né, do prefeito, por exemplo. Isso significa que a empresa não quer se comprometer, por exemplo, em baixar esse valor? Não, que, de novo, né, eu não posso fazer isso unilateralmente, porque eu tenho uma agência reguladora. Né? Quem regula, né, as tarifas hoje do município é a agência reguladora. Então, eu não posso simplesmente baixar eu não tenho esse poder. Né? Eu não posso baixar a tarifa e falar, agora a tarifa vai ser tanto. Porque as tarifas são reguladas. Né? Então, a questão não é se comprometer ou não. A questão é que tudo isso deriva de um processo que é feito regulatório, né? Regulado por uma agência reguladora em que participam tanto o ente público quanto o concessionário.
É diferente de uma relação empresa-privada por exemplo, de produtos, né? Vamos comparar o seguinte, né? Eu tenho aqui um celular, né? E aí eu tenho um plano de qualquer empresa, Vivo, TIM, claro, né? A empresa, ela pode, por decisão unilateral, baixar. Eu quero fazer uma tarifa de tanto, né? Desde que, obviamente, respeitadas ali o que está estabelecido pela Anatel, né? Então, a Anatel tem um preço mínimo de tarifa. Ela fala assim, ó, ninguém pode baixar abaixo de R$1, por exemplo, né? Então, ela vai trabalhar de R$1 a 2, sei lá, depende das condições de mercado, porque ela é um mercado competitivo. Num mercado monopolista como o nosso, né, como concessão rodoviária, como concessões de saneamento, né, concessões elétricas, você vai ver que nenhuma concessionária baixa a tarifa unilateralmente. É sempre por agência reguladora, porque são processos regulados, né? Então, eu não tenho esse poder nem de aumentar nem de baixar a tarifa unilateralmente. Mas anualmente, eu não sei se é anualmente, mas vocês pedem revisão tarifária, né? Vocês solicitam, o contrato prevê isso, de revisão pela inflação, né? Mas é diferente, vou te explicar o porquê, né? Dentro do contrato tem a questão de revisão inflacionária, ou revisão anual, né? O que é a revisão anual? É basicamente o índice inflacionário que atualiza os custos da concessão automaticamente, né? Ou seja, então não é só nós, como todos os contratos têm índices inflacionários. Aí depende, né? Tem alguns são IGPM, outros são IPCA, outros são fórmula paramétrica, depende de cada contrato. Mas isso é estabelecido nas condições contratuais do contrato e do edital. Ou seja, a revisão, o reajuste anual é feito só em termos inflacionários. Ele não é feito para auferir lucro, ganhar lucro. Onde é feito isso é na revisão ordinária, que é feita a cada 4 anos. A próxima, inclusive, vai ser em 2022. Eu não sei se eu saberia me responder, mas esse aumento de 80% para 100% foi uma decisão unilateral, então, da Prefeitura? Não, foi feito dentro de um processo regulatório, né? Ou seja, a empresa participou, a agência reguladora, no caso, na época, a Arsan participou, então foi feito todo um processo. Pois é, essa é a minha pergunta ainda há pouco. Por que a empresa não pode participar agora também de uma redução? Porque só para aumentar. Fica parecendo que para aumentar a empresa está tudo ok, agora para baixar, não pode, tem empecilho. Mas não tem empecilho, né? De novo, né? Seja para baixar, seja para aumentar, existe uma cláusula contratual que fala o seguinte, ó, a cada 4 anos eu vou revisar, né? Porque imagina o seguinte, né? Se eu abrisse uma revisão anual, todo ano, eu falasse, então vamos verificar, é possível fazer. Só que precisaria verificar se isso é produtivo de fato, né? Porque às vezes a diminuição, seja para cima, seja para baixo, não é relevante, né? Então, em contrato, e não só aqui, como em todos os contratos de concessão regulados pela Lei 8987, que é a Lei das Concessões, estabelece essa cláusula de revisão ordinária, ou seja, estabelece um período e a cada X anos você revê as condições do contrato, né? Então, a última foi feita em 2018, né? 2018, a próxima vai ser feita em 2022. Então, o que a agência reguladora vai fazer? Ela vai olhar as condições e vai falar, teve mais lucro do que teve? Então tem que baixar a tarifa. Há a possibilidade de baixar. Sempre há a possibilidade de baixar. Sei lá, imagina o seguinte, eu fiz menos investimento do que estava previsto. Sei lá, outra coisa, eu tive mais lucro no sentido eu tive mais retorno na taxa referencial em termos de retorno do que estava previsto. O município ele fez exigências que não estavam previstas. Então você vai fazer um balanço, é feito os pleitos, esses pleitos é possível requisitar na agência reguladora que são públicos, né? Aí você vai verificar quais foram as mudanças que aconteceram nesses 4 anos previstos dentro da revisão ordinária. Na revisão ordinária de 22 vai pegar de 18, 19, 20, 21, perdão. A última pegou até 17, essa próxima pega 18 até 21. 18, 19, 20, 21, 4 anos. E em 22 acontece isso. Então ela vai pegar tudo o que aconteceu nesses 4 anos e vai falar, pelos cálculos, blá, 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 tem que reduzir em tanto a tarifa. Todo mundo concorda, beleza, reduz a tarifa. Não, tem que aumentar tanto a tarifa. Mas o que é importante dizer não sou eu que decido isso, né?
existe uma agência reguladora que regula esse contrato. Né? Qual foi o resultado da última? Resultado da última, de cabeça, deixa eu ver, 18, né? Teve investimentos, acho que não, de cabeça eu não lembro, eu posso pegar certinho, tá? Teve investimentos não previstos, que foram recalculados, enfim. E aí teve diversas fórmulas de repactuação.